Um feliz sábado, minha querida igreja. Os jovens estão descendo. E eu imagino como vai ficar com o coral lá dentro, o salão de jovens hoje. Mas, queridos, eu queria, nesse momento, chamar aqueles que pelo menos estão aqui, os anciãos da igreja, para que venham aqui na frente rapidamente comigo, por favor. Todos os anciãos que temos aqui. E eu queria fazer uma adendo, até dizer, mesmo ancião que não está em exercício. Se um dia foi ordenado ancião, eu queria que viesse aqui à frente, por favor. Só tem o irmão Isaac, será? Tem mais o irmão Moreno, que está vindo ali. Temos mais um ancião aqui? Tem mais o irmão Jefferson, que também é ancião, ordenado. Mesmo que não esteja em exercício. Um dia, se você for ordenado ancião, eu queria que você viesse à frente aqui, por favor. Alguns precisam saber disso. Hoje é comemorado na Igreja Adventista o Dia do Ancião. E eu sei que muitos aqui nem sabiam que hoje era o Dia do Ancião. Mas eu quero dizer, irmãos, que a árdua responsabilidade de um ancião é de subpastor de uma igreja. E o ancião, quando recebe um ato de ordenação ao ministério do ancianato, ele torna-se, sejam bem-vindos, ele se torna um ancião por toda a sua vida. O que vai determinar o exercício é quando a igreja o determina para, no exercício, na função de ancião, ele puder exercer aquela função naquele dia. Então eu queria, nesse momento, poder orar por esses homens, que são subpastores, não só dessa igreja, mas de outras, qualquer igreja que haja necessário usá-los. Eu queria que vocês, nesse momento, curvassem as frontes, vamos orar por eles, pedindo que o poder do Senhor Jesus mantenha a ordenação deles, e que eles continuem de exercício da vontade de Deus, de acordo com o querer de Deus. Vamos orar então? Vamos ajoelhar aqui à frente. Querido Deus, maravilhoso Pai, como ministro do Teu Evangelho, Senhor, apresento-Te novamente esses homens que um dia Tu escolhestes para o santo ministério do ancianato. Eles um dia, Senhor, sobre eles foi imposta as mãos dos Teus ministros. E nessa manhã, Senhor, nós estamos os parabenizando e louvando a Ti, o Criador, por dar a eles o talento, a responsabilidade, o discernimento de tornarem-se homens que representam o pastorado na ausência do pastor. Que Tu faça deles, Senhor, um instrumento Teu. E quando a igreja julgar necessário usá-los, como alguns estão sendo usados por essa igreja, que eles tenham a disponibilidade e a vontade de continuar Te servindo em espírito e em verdade. Portanto, eu os coloco novamente em Tuas mãos. Ser com suas famílias. Abençoa todos os seus familiares. E nesse momento eu os reconsagro a Ti, Senhor. Eu os entrego novamente em Tuas mãos para que possas dirigir suas vidas. E tudo o que vier a fazer, seja para a honra e glória do Teu sagrado nome. Obrigado como ministro pelo apoio que tenho deles, Senhor. E usa-os no Teu serviço hoje. É o que Te pedimos por Jesus, nosso Senhor e maravilhoso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Que Deus possa abençoar a todos vocês. Obrigado por terem vindo, que Deus possa estar com vocês. Obrigado, pastor. Irmãos, 2 recadinhos. Eu assisto agora um vídeo sobre Impacto Joinville. Ok? Vamos assistir rapidamente. Olá! E você? Já está envolvido no Impacto Joinville? Entregando DVDs, orando por alguém, dando estudos bíblicos? A mensagem, ela avança poderosamente quando aceitamos o chamado de Deus para sermos multiplicadores. Se você permitir que o Espírito Santo atue como um agente multiplicador na sua vida, você vai se surpreender com os efeitos. E vai mesmo. Não fique com a mensagem de Jesus só para você. Compartilhe com mais alguém, amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Você pode ter certeza que tem alguém aí perto de você que está sedento de respostas vindas de Deus. E lembre-se, faltam 3 semanas para o Impacto Joinville. O nosso desejo é que aí na sua igreja o Senhor possa levantar muitos discípulos que se tornem multiplicadores em prol da causa de Deus.
3 semanas para o Impacto Joinville. Queridos, eu preciso dar um relatório para vocês. O nosso obreiro bíblico está com 23 estudos bíblicos de pessoas que estarão participando do Impacto Joinville. Mas eu acho que não é pouco. Ele poderia estar dando aí na semana pelo menos em torno de uns 35 a 40 estudos bíblicos. Então, se você tem alguém, é um interessado, é um ex-adventista, e no sábado que vem nós estaremos passando aqui um filme chamado Reencontro, e esse filme será propagado, ou será também dado a vocês para que vocês deem aos familiares de vocês que não são adventistas. Nós vamos mandar fazer cópias dele, essa cópia é autorizada pela divisão, para vocês darem aos seus amigos, mas vocês precisam assistir o filme. É um filme muito bom, produzido pelo pastor Bulhon, que fala de um rapaz que sai da igreja, e os motivos pelos quais ele saiu da igreja, e como é que Deus vai buscá-lo, e ele volta então para o redil do mestre. Então esse vídeo vocês assistirão, na verdade no próximo sábado, à tarde estaremos colocando esse programa. Não programamos para hoje, porque nós temos a visita do coral de São Francisco aqui conosco, e temos que prestigiar o programa deles. Então sábado que vem, à tarde, estaremos assistindo o filme, que é o Reencontro. Por outro lado, eu queria convocar aqueles que são membros da comissão da igreja. Se você sabe que tem um membro da comissão da igreja, mas está aqui, que amanhã nós teremos uma reunião extraordinária, às 18 horas, membros da comissão da igreja. Não foi possível avisar e de colocar no boletim, porque o pastor Apolo me avisou. Eu encontro com ele, que ele quer ter com a comissão da igreja aqui, da central, e esse encontro será amanhã, às 18 horas, ok? Então, aqueles que podem nos ajudar, avise os membros da comissão da igreja, que esse encontro será às 18 horas, e nós teremos apenas 3 assuntos a tratar. Então, aqueles que vêm, por isso estamos marcando às 18 horas, porque aqueles que podem vir já ficam para o culto de domingo à noite. Muito obrigado, que Deus possa abençoá-los, que tenham todos uma boa escola sabatina. Amém. Feliz sábado a todos os irmãos, que Deus possa abençoar a cada um, que o sol que está lá fora possa aquecer os nossos corações, a nossa mente, mas que o sol da justiça possa resplandecer na vida de cada um de nós. A lição, a Escola Sabatina, nessa semana, apresentou um tema importantíssimo que fala sobre a esperança do cristão. O título, o melhor presente do céu. Que nós possamos realmente, dentro das nossas vidas, termos a esperança da salvação, da volta de Jesus. E para isso nós vamos cantar com todo o entusiasmo o hino Ó que Esperança, número 469. Ao nós ouvirmos o início da música, nos coloquemos de pé.
temos esta esperança, só que muitas vezes a gente não vê a alegria quando a igreja canta isso. Temos que colocar essa alegria para fora. Contagiar as pessoas com a bendita esperança que Jesus Cristo está voltando. Nesse momento nós vamos nos ajoelhar e buscar novamente a bênção do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, maravilhoso é o Senhor, Deus único e verdadeiro. Diante, Senhor, da criação, nós podemos contemplar a grandeza do poder de um Deus infinito. E nós agradecemos porque o Senhor nos concede dia após dia essa bênção. A bênção da vida, da saúde, de podermos vir a esta casa de oração para buscar o Senhor com o objetivo de adorá-lo. Senhor nosso Deus, mais uma escola sabatina se inicia e nós suplicamos que o Senhor permaneça conosco, Senhor Deus, fazendo não só dessa escola sabatina, mas desse dia, que é um dia santo, um dia diferente em nossas vidas, onde nós também consigamos expressar a alegria que sentimos por saber que Cristo está voltando para nos buscar. Abençoa os filhos desta igreja, Senhor Deus. Outros filhos também que vieram nos visitar, para que todos tenham o mesmo objetivo, Senhor Deus. Crescer também em estatura e em graça, na presença e na semelhança do nosso Senhor e Salvador. Nos entregamos em Tuas santas mãos, Senhor Deus. Lembrando também nesse instante, Senhor, da pequena Letícia, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, médico dos médicos, visite essa criança também, esteja com os pais, com os familiares, para que no devido tempo todos possam compreender, Senhor, o motivo desses momentos que está acontecendo na vida dessa família. Também faz parte dessa família, Senhor Deus, uma família que faz parte desta igreja e nós devemos continuar orando também por essa criança e pelos familiares. Dá-nos também esse entendimento, Senhor Deus, esse amor, não só por esse, mas também por outros, Senhor Deus, que está em nosso pensamento, por outros também que estão em necessidade. Nos colocamos em Tuas santas mãos e Te agradecemos, orando no nome daquele que é absoluto, o Senhor Jesus, que é Deus e Senhor do universo. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Maranata, querida igreja, e nós o veremos em breve. Mas nós devemos também lembrar de descruzar um pouco os nossos braços. Nós temos que também apressar a volta do Senhor de alguma forma. Porque nós temos uma incumbência também de pregar o Evangelho eterno. E pregar logo, porque nós temos pouco tempo para isso. Deus nos ajuda desde manhã até o findar de cada dia. E nós queremos reforçar um pedido à igreja. Entendemos que nem todos podem participar deste projeto. E esse motivo é porque realmente alguns não querem. Nós temos um trabalho diferenciado na penitenciária industrial de Joinville. E resumidamente eu quero lhe contar para a igreja o que aconteceu. Os detentos, sem nós sabermos, eles se reuniram e pediram à direção da penitenciária uma sala de estudos para se encontrarem aos sábados à noite. Nós não sabíamos disso. 2 galerias, o pessoal do semiaberto. E eles nos convidaram para coordenar esses estudos. Está sendo uma bênção. Na última reunião estive lá com outro ancião, o irmão Paulo. E lá tinha o homem que mais entendia de música. Tocava seu violão. E nós falamos sobre o que é alma vivente, o que é vida, o que é eternidade. E no fim ele colocou que ele sempre participava com outras igrejas, mas nunca ele se manifestava. E naquele dia ele mesmo estranhou a sua reação. E perguntou
detalhadamente o que era esse assunto. Temos lá mais ou menos de 30 a 40 alunos que estão participando conosco no semiaberto, mas estamos precisando de ajuda. O nosso grupo é pequeno para sábado à noite. Não vou pedir para aquele voluntário estar todo sábado, não é isso. Nós não fazemos questão que mulheres participem conosco, por alguns motivos, mas que os irmãos, homens desta igreja, homens corajosos, que tenham fé, que tenham confiança em Deus, possam nos ajudar. Poderia citar alguns nomes que eu estou vendo aqui, mas são muitos nomes. Muitas pessoas que eu estou vendo aqui com capacidade, com grande capacidade e conhecimento para pregar também o Evangelho a esse povo. Pense bem, queridos. Não é um chamado deste ancião, mas é um chamado de Deus. Que Deus os abençoe. Bom sábado a todos. Deitado em uma casa, em uma cama, e com a cabeça enfaixada, Emanuel não conseguia se lembrar do acidente que o tinha levado ao hospital. A dor era intensa e ele perguntava: o que fiz eu para merecer isso? O informativo missionário dessa semana fala sobre um jovem que morava numa cidade, uma pequena cidade ao nordeste do Congo. Esse jovem cursava o ensino médio e foi acometido de um grave acidente. Só que esse acidente aconteceu justamente às vésperas do exame de ensino médio. E lá no Congo, nessa cidade, ele precisava passar nesse exame para tentar entrar na universidade, que era um sonho antigo desse jovem. E ele, como cristão, lá no hospital, não conseguia entender como ele, sendo fiel a Deus, de repente, um acidente acontece bem no momento, próximo do momento, talvez mais importante para ele aquele momento da vida dele, que era entrar numa universidade. Ele conseguiu sair do hospital antes dos exames, mas ele não conseguiu se preparar para esses exames. E lá nessa escola, ou nesse país, você não conseguiria repetir o terceiro ano, o último ano do período médio, se você não passasse nesses exames na mesma escola. E ele teve uma segunda chance, não nessa escola, mas numa outra escola. E aí começam a aparecer as bênçãos de Deus na vida do Emanuel. Ele conheceu um outro jovem, da mesma idade, e que passava por situação muito parecida com a dele. Esse jovem era adventista, o Clemente. Eles fizeram uma boa amizade e descobriram que os dois tinham algo em comum. Ambos precisavam urgentemente se matricular numa escola para cursar o último ano do período médio e então ingressar na universidade. E eles juntos começaram a buscar opções de escola. Estava muito difícil. E o Clemente, como adventista, ele convidou o Emanuel para irem juntos a uma escola adventista. Foram a essa escola. O diretor disse que infelizmente não havia possibilidade de matrícula dos dois, mas que deixassem seus nomes e telefones, e, havendo a oportunidade, ele os chamaria. Passou-se alguns dias e, coincidentemente, abriram-se 2 vagas naquela escola. Ambos foram até o local, até a escola, fizeram as suas matrículas e começaram a estudar. A escola não ficava na mesma cidade onde o Emanuel morava. Ficava numa cidade próxima. E o Clemente, ele não tinha como frequentar a escola, ele era pobre, não tinha como sustentar-se na escola fora da casa dos seus pais. No entanto, o seu colega, ele tinha um apartamento cedido pela igreja que ele frequentava. A escola, o relato não nos diz qual é
essa religião, qual é a igreja. Mas enfim, ele convidou seu colega e ambos foram morar juntos. E começaram os seus estudos naquele último ano do ensino médio. O Clemente, ele convidou e ajudou o Emanuel em algumas aulas de religião. E assim ele começou a se inteirar de algumas verdades que até então ele desconhecia. Uma delas era o sábado. Passado alguns meses, a família do Emanuel foi comunicada que ele se entregaria a Cristo e faria o batismo. No entanto, ele estava num apartamento que era cedido pela igreja em que a família dele frequentava. E quando a igreja soube disso, eles foram convidados a se retirar do apartamento. E eles estavam na metade do ano, já nessa altura. Os avós do Emanuel conseguiram a estadia dele num outro local. E eles continuaram juntos, estudando e adorando o mesmo Deus. Mas o Emanuel ficou extremamente abalado com tudo aquilo. E o pastor da igreja adventista, resolveu fazer uma visita e oferecer estudos bíblicos para o Emanuel. Ele começou a fazer estudos bíblicos e, nesse momento, um milagre aconteceu na vida do Emanuel. Ele percebeu que havia um chamado muito especial para a vida dele. Eles continuaram a fazer estudos bíblicos, ele terminou o ano, fez o exame. Aqui não deixa claro se ele efetivamente conseguiu sucesso no seu exame, mas ele recebeu um chamado muito claro de Deus. Para ele era muito transparente que os objetivos de universidade dele, ele queria estudar numa universidade de administração, não eram os mesmos que Deus havia preparado para ele. E então, ele tomou uma decisão que mudou completamente a sua vida. Ao invés de fazer a faculdade de administração, ele optou por fazer teologia. E isso, ele sabia, traria um grande problema para ele com a família, porque havia toda uma expectativa em relação ao futuro profissional do Emanuel. Mas ele foi corajoso e resolveu aceitar o chamado de Deus. E para a surpresa do Emanuel, a sua família não só apoiou, como o ajudou financeiramente a sustentar seus estudos. Hoje, Emanuel está cursando teologia na Universidade de Lukanga, a nordeste do Congo, o segundo maior país da África. E ele ora para que Deus, através dos irmãos, através das ofertas missionárias, possam colaborar com essa obra missionária que a Universidade Adventista faz lá em Lukanga. Ele comenta no relato que existem muitos jovens não adventistas que estão na universidade, o que só engrandece e enfatiza o papel missionário da universidade. As ofertas do 13º sábado, então, irão ajudar a construir um prédio novo de salas na Universidade Adventista de Lukanga, para que mais alunos possam estudar em um ambiente cristão. Nesse momento nós vamos orar pelas ofertas. Eu peço a todos que se coloquem em pé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esse momento especial da Escola Sabatina e colocamos em tuas mãos as ofertas que agora serão depositadas nas salas. Que essas ofertas sejam dirigidas à construção da sua obra, ao desenvolvimento da sua obra. Que a sua palavra seja levada a todos os cantos desse mundo, em especial ao país da África, que é o objeto das ofertas desse trimestre. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Um dia nós todos seremos excelentes cantores. Mas enquanto esse dia não chega, nós vamos ouvindo, né? E vamos nos familiarizando com músicas que são agradáveis a Deus. Nós temos muitas visitas conosco nesta manhã. Em especial está conosco a cantora Melissa Otto. E nós convidamos ela nesse momento que venha, então, cantar um hino em louvor ao nosso Deus. Feliz sábado. It's really nice to be with you on Sabbath. É muito bom estar aqui com vocês no sábado. Feels like family. Estou me sentindo no meio de uma família. This first song is called Blue Sky. Essa primeira canção é chamada Céu Azul. I love that God has come into our darkness Eu adoro pensar que Deus vai até a nossa escuridão. so that He can bring us out of darkness E assim Ele pode nos tirar da escuridão. and into His light. E pode nos levar até a sua luz. He wants us to realize that He has done everything to bring us out of darkness, E Ele quer que nós saibamos que Ele faz de tudo para nos tirar da escuridão. and that we shouldn't still associate ourselves as being part of that. E assim nós não precisamos estar associados ao nosso passado escuro. But to realize that we are now, He's made us as pure and bright as the blue sky. Mas Ele quer que saibamos que Ele pode nos transformar e fazer-nos puros, assim como o céu azul. We are His children, Nós somos as suas crianças. and we, by His Spirit, we can be loved just as He is loved. E com essa certeza nós podemos ser amados, assim como Ele é amor. Dark night, you have become the blue sky. By the sunrise, you've been made so bright. Blue sky, the crimson colors of sunrise have broken your night. Oh, blue sky, the sun that sat high gave up its glory in the sky to come down to the earth and to lay down His life. And as the sun set, His blood spilled over the night as He became the black that belonged to you, His beloved. Dark night, you have become the blue sky. By the sunrise, you've been made so bright. Blue sky, the crimson colors of sunrise have broken your night. Oh, blue sky, the obedience of Christ could not be held by the night as He shattered your dark to make you the blue of His pure life. Victorious beams have raised you up with Him. The new morning has come, the new morning is you. Oh, dark night, you have become the blue sky. By the sunrise, you've been made so bright. Blue sky, the crimson colors of sunrise have broken your night. Oh, blue sky, oh, blue sky. I have struggled with worry and fear during my life.
Eu tive várias preocupações e medos na minha vida. But worrying is a sickness. E quando eu estava me sentindo mal, And it's even sin because it's not trusting God. assim, nós muitas vezes pecamos porque nós não acreditamos em Deus. God wants us to realize that we have nothing to worry because we have a good dad. Mas Deus quer que saibamos que nós não temos que nos preocupar com nada, porque nós temos um bom Pai. He wants us to have full confidence in Him. Ele quer que nós tenhamos completa confiança nele. He wants our minds to be free. Ele quer nos lembrar que nós somos livres. This song is from Matthew chapter 6, Essa música é de Mateus capítulo 6. where Jesus says, "Look at the birds. I care even for them. How much more do I care for you?" Jesus fala, olha os pássaros, se eu me importo com eles, muito mais me importo com você. It's alright. He's by my side and He'll take good care of me. It's alright. He's on my side and He knows my every need. He said, "Oh, you of little faith, see the sparrows in the sky, unencumbered by the cares of the world. I feed even them, clothe the lilies in the field. How much more to me are you worth than these? I gave my son for you, it's alright. I'm by your side and I'll take good care of you. It's alright, I'm on your side and I know all that you go through. He said, when you're at your lowest of lows, I want you to know I think more of you than what you could yourself. My love is deeper than the oceans, wider than the valleys, higher than the mountain tops. I gave my son for you, it's alright. I'm by your side and I'll take good care of you. It's alright. I'm on your side and I know all that you go through. I said, you formed and fought for my heart. Father, how great thou art. I know all that you are seems too good, but it's true. You made me, then saved me, loved me unconditionally. Father of mine, how did you give your son for me? It's alright. He's by my side and He'll take good care of me. It's alright. He is on my side and He knows my every need. Oh. Bem, a Melissa Otto é australiana, é adventista de berço, e todas as músicas que ela cantou, ela mesma compôs. Ela vai estar hoje às 5 horas da tarde na Igreja do Saguaçu, e eu quero convidar a amada igreja para quem puder prestigiar ela também nesse ministério que ela faz com tanto amor e carinho. Dessa vez, ela demorou 50 horas para chegar no Brasil, e de viagem, né? E ela faz isso com o maior amor possível a Deus. Muito obrigado. Agradecemos a Melissa, tão belas músicas que nos inspiram a buscarmos a Deus. Nossa lição dessa semana, estamos chegando ao final de mais um trimestre. É importante nós salientarmos que no 13º sábado, nós devemos ter a nossa oferta especial, né? Para que nós possamos alcançar os nossos objetivos junto à divisão Centro-Leste Africana. Falar em África, infelizmente, nós podemos, normalmente nos lembramos de pobreza.
E vocês devem saber a grandiosidade da tarefa que é o Evangelho na África. Então lá nós temos diversos projetos, construir casas nas universidades, construir prédio de salas de aula, construir o hospital adventista, construir um prédio de salas de aula na Universidade Adventista de Lukanga, no Congo, que foi o comentário de hoje, prover um centro de treinamento de leigos, prover 2 centros para adoração infantil. É a enormidade dos projetos e cabe a nós, como adventistas do 7º dia, da nossa Igreja Central de Joinville, termos uma oferta especial. Talvez alguns possam dizer, mas eu já dou minhas ofertas, dou meus dízimos, mas se você quiser se sensibilizar para dar uma oferta especial, procure na internet algumas reportagens sobre o povo da África e você com certeza vai se sensibilizar e vai buscar recursos seus para ajudar nessa tarefa. Então, no próximo 13º sábado, o próximo sábado, quero crer que todos nós viremos com uma oferta especial para ajudarmos nesse trabalho tão bonito. A nossa lição dessa semana tem como título o melhor presente do céu. Falar em presente, muitas pessoas brilham seus olhos. Alguns têm o grande prazer de dar presentes, mas a maioria tem o grande prazer de receber presentes. Deus nos deu o melhor presente que poderia existir, que poderia acontecer nas nossas vidas, que foi Jesus Cristo. E Zacarias é o livro da Bíblia que fala mais sobre a volta de Jesus em termos proféticos. Fala de diversos assuntos relativos à vinda do Messias. E foi isso que nós estudamos durante essa semana. Por isso, neste momento, nós vamos nos reunir em classes e vamos recapitular alguns pontos principais desse assunto tão maravilhoso que é a esperança da volta de Jesus, não só no momento que ele vier no futuro, mas que ele possa estar em nossos corações desde já. Porque a nossa salvação não é para o futuro, a nossa salvação é para o presente. O futuro só a Deus pertence. Então nós vamos pedir que os professores se coloquem de pé. Nós queremos saber se nós temos a quantidade suficiente para que nós possamos fazer o estudo da lição. Aqueles que puderem nos ajudar, se porventura faltar em alguma unidade, nos ajudem, nos comuniquem, nós vamos tentar ajustar, até pessoas também, se for o caso, se deslocarem de uma sala para outra. Então vamos orar. Ó grande Deus, que sábado maravilhoso que nós estamos tendo na tua casa. Músicas que nos elevam, mensagens que nos tocam ao coração. Ó Senhor, tu sabes das nossas dificuldades como seres humanos, decaídos pelo pecado depois de tantos anos. Nós não temos força, Senhor, para fazermos a tua vontade, mas nós estamos pedindo que o Espírito Santo toque em nossos corações, para que nós possamos abrir a nossa mente para o entendimento e que o Espírito Santo possa tocar profundamente em cada um de nós e que nós saímos daqui revestidos pelo teu Santo Espírito para vivermos uma vida digna de um verdadeiro cristão. Ajude os professores que possam encaminhar junto aos seus alunos uma mensagem de esperança e que nós possamos ser fortalecidos por ti. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.
dia, nossos internautas, nossos irmãos em Cristo Jesus também, que estão nos acompanhando pelo site www.ouvindoavozdedeus.com.br e www.bibliaresponde.com.br. Você pode usar esses dois sites, né, para também estar conectado aqui conosco e através também, futuramente nós temos um objetivo que os internautas também possam interagir. Esse é o nosso objetivo, né, pastor? Pastor Jorge aí que está conosco nessa manhã, né, participando conosco, e futuramente nós teremos essa interação e perguntas serão feitas. Sabe, pastor, sábado passado agora, eu estive na igreja de Curitiba, e eles têm um programa semelhante, já bem mais avançado que o nosso também, e ali tem também a escola pela internet, e mais ou menos de 300 a 400 pessoas acessam. Né? E naquele dia tinham mais ou menos 250 pessoas. Claro, você multiplica isso, né, pelo dobro, mais ou menos ali, são 200 pessoas, 400 no mínimo, né, se fosse multiplicar por 2 pessoas assistindo ao vivo o programa. Uma igreja de 2.700 membros. E chegamos lá, e o pastor Flávio Antunes esteve conosco, né? Já foi convidado para essa linha, e eu convidado para passar ali a lição numa classe de escola sabatina, né? Enquanto ocorria essa lição. Importante, pastor, que foi muito dinâmico, muito participativo. Então nós, como Igreja Central de Joinville, nós temos o objetivo de levar adiante essa mensagem através desse estudo da Palavra de Deus. Pastor, muito importante, porque tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós estudamos, não só passando para nós nesse aprendizado, mas também passar a outras pessoas. E o objetivo do Evangelho, da Palavra de Deus, é isso. Nós vamos começar então esse estudo da Palavra de Deus com uma oração. Pediria ao pastor Jorge que proferisse uma oração nesse momento por estudo da Palavra de Deus. Bom Pai, aqui nos encontramos cientes de que somos totalmente dependentes de Ti, e agora, ao recapitularmos a lição da Escola Sabatina, que o Teu bom Espírito esteja conosco, abençoando-nos ricamente, e que todos os amigos que estão nos assistindo em casa recebam o Teu abraço fraterno. Fiques, portanto, conosco, por amor de Jesus. Amém. Amém. Nós começamos então a estudar o livro de Zacarias. Então, como nós comentamos, né, quase 20 anos depois de ser do retorno ao cativeiro de Babilônia. Havia muito desânimo. Então, na lição passada, nós vemos que havia muito desânimo ainda, né? Deus tinha prometido a reconstrução dos muros de Jerusalém. Deus tinha prometido que ia restaurar aquele povo, mas ainda havia muita, vamos dizer assim, muita desconfiança. Será mesmo que vai acontecer isso? Será mesmo que Deus vai, desta vez, reconstruir esses muros? Então essa foi a indagação do povo de Israel. Voltar, novamente, não foi fácil, pastor, voltar esse relacionamento novamente com Deus, com aquilo que eles haviam quebrado, né? Estavam muito tempo afastados de Deus. Agora, na lição dessa semana, né, o melhor presente do céu, Zacarias. Então, nessa segunda etapa do livro de Zacarias, aqui fala não só da reconstrução dos muros de Jerusalém, como foi reconstruído, depois foi destruído novamente, mas fala de um Messias, né? E Zacarias aqui, aqui tiveram mais a dizer do livro do Messias vindouro do que qualquer outro profeta do Antigo Testamento. Que pastor pode falar assim de Zacarias, assim, desses profetas menores? Qual a importância de Zacarias com relação aos profetas menores ali, né? Muito bem. Primeiramente, o nosso abraço fraterno a todos os irmãos que estão nos acompanhando. E o destaque maior é que Zacarias, sem dúvida nenhuma, foi um profeta que priorizou a Cristo. E isso nos faz nos lembrar do pastor Enoque de Oliveira, que ele começou a catalogar
algo a respeito, muito especialmente os nomes de Cristo. Ele visualizou 256 nomes. E Zacarias teve a oportunidade de enfocar 7 profecias messiânicas, e dentre elas alguns nomes preciosos do nosso Salvador, como renovo, servo, o bom pastor, enfim. Tudo isto tinha um objetivo maior, já que o povo estava vindo lá do cativeiro como resgatados, porém ainda eles estavam presos pelas circunstâncias. Então o enfoque do profeta aqui Zacarias, simplesmente ele disse o seguinte: se todos se detivessem à orientação segunda, eles estariam recebendo agora uma recompensa dupla, isto é, honra, uma herança, alegria, e simplesmente eles poderiam melhor fazer o propósito de Deus. Pastor, então podemos dizer aqui que Zacarias foi dos profetas menores o maior entre eles? Exatamente. Não no tamanho, mas simplesmente no número de capítulos, 14 capítulos ao todo. Então simplesmente foi o maior daqueles que mais escreveu. Isto, na semana passada nós visualizamos 7 capítulos de 8 mensagens especiais, e nesta semana 7 enfoques a respeito de Jesus. Então nós vemos que quanto mais eles escreveram, né, a importância que esses profetas tiveram nessa vivência, né, com o povo de Israel, ali alertando o povo e falando, né, aquilo que Deus tinha para eles. O verso para memorizar, eu gostaria de ler com vocês assim: o Senhor, seu Deus, naquele dia o salvará como rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Então o Senhor Deus naquele dia o salvará como um rebanho, né? Como pastor, né, das ovelhas ali, e nos salva. Sabe, pastor Jorge? Então Jesus aqui, achei interessante por essa introdução da lição, que Jesus foi o único que foi rei e sacerdote. Ele foi rei e sacerdote. Muitos foram reis, né? E muitos foram sacerdotes. Nós vemos ali no santuário terrestre, né, a função do sacerdote, do sumo sacerdote, aquilo que eles faziam, mas nenhum deles assumiu a função de rei e sacerdote. Sabe, me lembrei agora da parte do rei Saul, né? Que ele era o rei e ele tentou fazer o trabalho do sacerdócio ali, e até profetizar ali, e nós sabemos qual foi o resultado. Jesus foi o único que teve essa função, né? As duas, rei e sacerdote. O que nós podemos tirar dessas duas funções de Jesus Cristo ali como rei e sacerdote? Justamente que culmina aquilo que a lição se propõe, que Jesus necessariamente é o Salvador do mundo, seria o Salvador ali dos judeus, do planeta Terra, e ao mesmo tempo o Rei de todo o universo. Então nós podemos estar bem seguros de que o maior presente Deus estava providenciando ao povo, justamente é a redenção, que Deus queria que isso se concretizasse. Então essas promessas especiais foram das primeiras ao povo de Deus que vivia nos perigosos tempos de Zacarias, a fim de mantê-los concentrados nas promessas da redenção. E hoje para nós, como povo de Deus que cremos, né, na redenção, na futura redenção de Jesus Cristo, então a mesma esperança. E eu vejo assim que nós não diferimos daquele povo no sentido de sentimentos, porque passamos também por dificuldades, também por provações, mas nunca devemos perder assim o nosso objetivo, né? Esse objetivo aqui das promessas de Deus com relação
a sua vinda. Pastor, eu achei interessante também a parte falando sobre o manto dos judeus, e nós sabemos que dos judeus é que vinha a salvação, dos judeus é que vinha a restauração, e o povo judeu, através da Escritura, até mesmo aqui falando sobre o livro de Zacarias, ele tinha que ser, né, um exemplo para o mundo. Se Israel tivesse desde o começo cumprido o seu papel de ser uma luz para o mundo, né, certamente as coisas das profecias se cumpririam até de forma diferente, e Cristo já teria vindo a essa terra, e muitas das nações teriam se convertido. Porque nós sabemos que para vir o fim, né, o povo de Israel tem que fazer a sua parte. Aqui fala do manto de judeu. O que tinha de tão especial nesse manto do judeu aqui, pastor? Aqui é até interessante nesse particular. Não é necessariamente um talismã, mas simplesmente era a ação que Deus queria que o judeu tivesse para auxiliar a salvação do povo, através do testemunho. E aqui o profeta Zacarias, no capítulo 8, verso 23, ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla de um vestido de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então, pelo exemplo, pela obediência por parte do judeu, estariam granjeando muitos para o reino de Deus, eles estariam convergindo lá em Jerusalém. Seria uma ação centrípeta. Isso houve um cumprimento parcial, porque até mesmo quando o Messias veio, ele não foi recebido pelos próprios judeus, mas isso agora está sendo transferido para a igreja de Deus, que é o Israel espiritual. Então nós podemos o quê? Estamos bem atentos aqui à promessa de irmos a Jerusalém, Samaria, e, enfim, até os confins da terra. Não só devemos dar o exemplo, mas devemos o quê? A procura da ovelha desgarrada. Esse é o nosso papel. Importante, pastor, também falar aqui que Deus planejou que Jerusalém fosse novamente um lugar seguro. Sim. Né, que fosse um lugar seguro. Que pudessem as nações agora voltar, né, todas as nações de todas as línguas viriam a Jerusalém. Aqui fala do movimento mundial, né? Do movimento mundial. O que significa esse movimento mundial aqui, pastor? Porque isso aqui era uma profecia. Nós sabemos que não se cumpriu nos dias de Zacarias, né? Isso aqui é um destaque, é que a salvação não era apenas para os judeus, mas seria um abrangente para todos os componentes aqui do planeta Terra. Então, simplesmente, essa profecia estava olhando para o futuro, de que Deus deseja salvar a todos, indistintamente. Primeiramente, dando a função para o judeu de ser o seu atalaia, seu servo especial. Porém, isso agora é estendido a quem? A todas as pessoas. E a pergunta que eu tenho em mente é a seguinte: como tem sido conosco? As pessoas desejam seguir-nos porque estamos dando um bom exemplo, um bom testemunho? E se realmente isso fizermos, nós estaremos aqui granjeando muitas pessoas para o reino de Deus. Isso nós sabemos que aguardamos, né, a volta de Jesus. Então nós temos que cumprir, né? Porque se nós temos que resgatar esses povos e nações de outras línguas, é através do nosso testemunho. O povo de Israel teria que ter sido um testemunho. E nós sabemos que aos poucos, através dos seus profetas, dos mensageiros de Deus, ele foi resgatando, né, e dando essa missão de colocar em sua mente, seu coração, aquilo que eles tinham perdido no passado. Mas, pastor, o Rei da Paz,
Os evangelhos confirmaram que Cristo cumpriu a profecia. E sempre falando ali para o povo judeu do que iria fazer, né? Os discípulos convivendo com Jesus nos seus dias ali, nos dias de Jesus Cristo, eles demoraram para entender, né? Demoraram para entender as profecias. Quando Jesus falava que ele iria para o Pai, que ele ao terceiro dia ressuscitaria, né? E se cumprindo a profecia, no começo, quando Jesus falaria que iria morrer, né? Eles, Senhor, larga-te de ti, Pedro falou isso, né? Larga de ti, é isso, né? Aí, o que é que Jesus falou? Sai de mim, Satanás, né? Por quê? Porque tem que se cumprir as profecias. O objetivo, a princípio, dos apóstolos ali, no caso, eles não entendiam ainda. E agora aqui a lição vem falando aqui, o estudo, né, vem falando aqui sobre uma entrada triunfal, né? Imaginem que entrada. A gente pensa assim numa entrada triunfal, um rei montado num cavalo, né? Com os seus cavaleiros. Mas Jesus agora entra ali, humilde, simples, muito simples, né? Montado em uma jumenta. Como é que nós podemos explicar aqui, pastor? Que se cumpriu ali o rei da paz, montado num pequeno animalzinho ali, simplesinho, uma jumentinha. Primeiramente, Cristo se valeu do próprio costume da região, e os reis, no momento de triunfo, simplesmente adentravam a cidade com um jumentinho. Mas o destaque maior é que Cristo não viria usando a arma, certo? E simplesmente estaria se utilizando o que? Num aspecto pacífico, né? A paz, e dando a entender justamente para o povo, porque o povo ele queria falsas promessas, que ele seria o maioral, Jerusalém, muitos até seriam os ministros, etc. Mas o objetivo é que Cristo queria estabelecer primeiramente o reino da graça. E no momento hábil, haveria o reino da glória. Então eles se esqueceram de que Cristo haveria como um Messias sofredor, né? Mas trazendo a paz, a tranquilidade no íntimo, e estaria convergindo justamente com a concepção que eles tinham de um rei libertador, que estaria utilizando a arma, se desvinculando do reinado romano. Então se criou muitas falsas expectativas ali, né? Sobre isso, né? E, por exemplo, quando você reivindica uma promessa de cura ou de vitória sobre o pecado e as coisas não acontecem como você espera, como podemos desenvolver uma fé inabalável, né? Mesmo quando as coisas não saem de acordo com nossas esperanças e planos e orações. Então, nós criamos expectativas, né, pastor? Nós sabemos que Jesus vai voltar. Mas nós sabemos que ainda, nesse mundo, ainda passaremos por provações, por problemas. E, na verdade, como povo de Deus, criamos aquela expectativa, puxa, mas falamos do manto judaico ali, né? Que como um talismã, com alguma coisa, o que pode nos proteger das coisas desse mundo, do mal desse mundo? Então, a lição vem falando, o livro de Zacarias, nós temos que nos apegar às profecias de Deus e crer que no momento que, quanto mais precisarmos dele, Deus está do nosso lado. É difícil nós aceitarmos no momento de dificuldade isso. Mas nós vemos que todas as dificuldades do povo de Israel foram vencidas. E pastor, tem uma coisa, que a lição vem falando, que Deus castigou o seu povo, mas nós sabemos que castigou aqueles que se desviaram dos seus caminhos, porque Deus sempre teve o remanescente, fiel, que nunca se afastou dos seus princípios e dos seus caminhos. Sim, isso aconteceu porque eles não priorizaram aquilo que era o melhor. Hoje, como é que muitos têm olhado para Cristo? Apenas com o objetivo de receber algum auxílio para ter um bom casamento, um bom emprego, uma boa casa. E a pessoa às vezes se esquece que a prioridade de Deus é nos desvincular do pecado. Então
as falsas expectativas que ocorreu lá no remoto passado, muitas vezes tendem a ocorrer hoje. E isso é uma grande lição para nós, que nós devemos ter com clareza as duas faces da pessoa de Jesus, como Salvador e como soberano absoluto de nossa vida. Que isso venha a ser uma realidade propulsora na vida de todos nós. Quando nós falamos sobre transpassado, pastor, nós olhamos Jesus Cristo pendurado na cruz do Calvário, naquele momento que Jesus passou pela agonia, ali nós sabemos que a dor física não foi a pior dor que Jesus Cristo sofreu na cruz do Calvário. Nós sabemos que a maior dor que Jesus suportou na cruz do Calvário foi os nossos pecados, o meu pecado, que ali foram carregados, e Jesus ali morreu por isso. O maior sofrimento. Mas aqui vem falando sobre transpassados, aqueles que os transpassaram. Nós vemos ali uma promessa ali que até mesmo que toda maldade que foram feitas pelos que causada a Jesus Cristo ali naquele momento de sofrimento ali fala assim que eles, haverá aqui um movimento ali no caso, uma profecia, que essas pessoas viriam o quê? Elas viriam o próprio Cristo, né? Lá eles teriam oportunidade de ver aqueles que o transpassaram. Pastor, o que podemos deduzir daí dessa profecia? Ele foi transpassado, porém foi triunfante. Para muitos ali, os assérios inimigos, seria a derrota do Messias. Mas no futuro bem breve, quando ele retornar, esses inimigos oculares, e como também a todos os assérios inimigos de todos os tempos, vão ter a oportunidade de vê-lo vindo com poder e grande glória. E ao mesmo tempo também aí vai ter um privilégio daqueles que vivenciaram a terceira mensagem angélica, também vão ter a oportunidade de ver a Cristo, aquele que foi transpassado, que morreu, mas com o objetivo de proporcionar a vitória. E isso vai ser dado o seu cumprimento justamente por ocasião da volta de Jesus. Uns verão a Jesus Cristo, né, na glória, e outros, uns para a bênção, outros para a maldição, né, para o castigo eterno. Muitos vão olhar para Jesus, esse é o Deus em quem nós aguardávamos. E outros não vão poder suportar a glória de Deus naquele dia, pastor. Exatamente. Isso nos faz pensar aqui numa ilustração que o Dr. Alexandre White relata de um homem que sonhava e estava percebendo que um soldado estava açoitando a Cristo. Daí ele foi averiguar o que de fato estava ocorrendo e foi sussurrado a sua conduta de pecado, porque ele percebeu que aquele soldado que estava açoitando a Cristo era ele mesmo. E daí foi colocado a seguinte pergunta, a seguinte reflexão: cuidemos para não crucificar a Cristo hoje de novo. Quer dizer, pelo nosso mau testemunho de não estarmos em harmonia com Deus. Exatamente. Jesus perdoou os nossos pecados na cruz do Calvário, né? E todos tiveram o direito ao arrependimento, até mesmo aqueles que os transpassaram naquele momento, soldados ali, né? Mas a escolha, a salvação é individual. Sim. A profecia, né, se cumpriu quando Jesus foi transpassado. Aqui fala aqui uma parte importante. Quando Deus derrama o seu Espírito, as pessoas olham para aquele a quem transpassaram, né? Por ele, e como alguém chora a morte de um filho único, né? Então Jesus, a palavra hebraica para transpassaram, né, descreve um momento de violência física, geralmente resultando em morte. Importante que disso tudo foi que Jesus saiu triunfante, como o pastor falou, da cruz do Calvário.
E essa é a nossa esperança. Quando Jesus voltar, ele virá em glória, né? Totalmente transformado e vencido o pecado. Sim. E aí, com essa culminação que quando Cristo voltar, até mesmo muitos dos acérrimos inimigos vão chorar em face da perda que eles tiveram. Daí vão compreender que a decisão deles não foi a melhor. E a Bíblia diz aqui, pastor, que eles dobrarão os seus joelhos e confessarão que Jesus, né, é o que? É justo. Eles mesmos aceitarão o seu castigo. Ele é justo. Então, naquele momento, muitos ali vão admitir que Deus era justo, que eles não mereceram mesmo a salvação. Por isso que é primordial a nossa decisão de termos a Cristo como soberano na nossa vida no dia a dia. Para que aquele dia não nos pegue de surpresa. E a lição vem falando nesse trimestre, por que vocês desejam o dia do Senhor, né? Terrível dia será esse dia. Porque nós sabemos que muitas coisas vão acontecer, né? Que, como diz a palavra de Deus aqui, que vão ser dias difíceis, que a nossa fé será provada ali, testada. Uma coisa boa, né? O bom pastor, né? Então nós temos o bom pastor que leva as suas ovelhas, que cuida das suas ovelhas. Jesus, ele cumpriu, né, essa outra característica, falando sobre o bom pastor, daquelas certas profecias ali, né? Jesus foi o bom pastor. Mas nós sabemos também que nós temos o mau pastor, né, pastor? Nós temos o bom pastor e o mau pastor. Exatamente. Antes de nós respondermos, talvez o nosso irmão esteja pensando, Jesus Cristo, ele foi carpinteiro de profissão, mas ele era pastor de ovelhas por vocação. Então, ele era um bom pastor, porque ele conhecia bem as ovelhas e fazia com que todas elas pudessem receber o auxílio, as ovelhas fracas, as enfermas, as desgarradas. Então ele foi até mesmo ferido com o objetivo de ajudar as ovelhas. E interessante que quando tem esse enfoque que quando o bom pastor foi ferido, houve uma dispersão das ovelhas. Porém, as fiéis foram auxiliadas. O mau pastor, aquela que usa a ovelha para a sua própria vantagem. Isso aconteceu há algum tempo que eu percebi que um líder de uma determinada agremiação religiosa chegou e disse para a ovelha: por favor, aqui está o seu pastor, eu gostaria que você fosse agora comigo aqui no estabelecimento comercial, você vai ser meu fiador. Ele comprou um terno e outros mais pertences, só que nunca auxiliou a ovelha para pagar aquilo que ele havia assumido. Então, simplesmente esse líder, esse pastor, se valeu de quem? Da ovelha. Então, Cristo, ele fez todo o empenho, tudo aquilo que estava ao seu alcance para ajudar as ovelhas. E que nós possamos tirar aqui uma boa lição, que nos dias atuais devemos fazer o máximo possível em ajudar aquelas que estão, as ovelhas mais fracas, com defeito, e até mesmo as desgarradas. E Deus vai nos auxiliar, porque o bom pastor que está nos céus nos auxilia para fazermos esse trabalho. Exatamente. Aqui fala que Jesus disse que ele seria ferido e os discípulos seriam dispersos. E foram, como se cumpriu certamente a profecia, cumprindo-se daí o simbolismo de Zacarias, que Zacarias faz o simbolismo. Mas aqui a imagem de Deus como pastor é encontrada em muitos lugares na Bíblia. Começa com o livro de Gênesis, ali em livro 48:15, e termina em Apocalipse, por meio de Ezequiel. Apocalipse. Mas por meio de Ezequiel, Deus repreende os pastores infiéis do seu povo e prometeu curar as ovelhas perdidas e cuidar delas. Aí nós vemos ali na época do judaísmo, dos fariseus, dos saduceus, que
fizeram da lei um peso, né? Saindo totalmente do foco, né? Do que era o objetivo de Deus desde o começo, que o povo fosse o sal da terra, né? Que fosse um exemplo para todo Israel. Ou seja, para o próprio Israel, com o objetivo de levar a mensagem às nações circunvizinhas, que era o objetivo de Deus, resgatar aquelas nações. Importante que também a lição comenta que no começo, quando eles cumpriram a vontade de Deus, as nações vinham a Jerusalém. O povo vinha, os povos vizinhos ali, as nações, as outras, vinham a Jerusalém. Depois que Jerusalém ali, depois que o povo de Israel perdeu o objetivo, foi Israel que teve que ir ao povo lá fora, resgatar, né? Essa nova missão que Jesus tinha dado. Rei, pastor, quer comentar mais alguma coisa? Só um detalhe. Eu estava lendo essa semana na meditação matinal do ano 92, página 219, diz assim, ó, Jesus conhece as nossas necessidades de cada um de suas criaturas e lê a dor oculta e chega-lhe ao ouvido todo brado de socorro. Então o bom pastor, ele está à nossa disposição porque ele sabe o grito inarticulado do nosso ser e ele está pronto para nos socorrer. Bom, dando seguimento ao nosso estudo desse manual de estudos que nós temos aqui, nós chegamos a uma parte que fala sobre o rei de toda a terra. Aqui em Zacarias 14, fala o que aprendemos com essa passagem, né? Porque Deus punirá o seu povo e salvará o remanescente. Então até aqui, pastor, como é que pode, né? Deus punirá o seu próprio povo e salvará o remanescente. Então dentro do povo de Deus, hoje do povo de Deus, existe então o povo de Deus e mais um remanescente fiel a Deus. Então uma boa parte do povo não é fiel a Deus. E qual a essência então, qual a essência do livro de Zacarias para nós hoje? Até colocando isso que eu acabei de falar, né? Que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Podemos dizer assim, pastor? E qual a essência então do livro de Zacarias? Que podemos ter a essência do livro de Zacarias aqui como rei de toda a terra? É que Jesus Cristo, ele seria o libertador, o auxiliador para todos os componentes do planeta Terra. Então todo aquele que aceita Cristo, segue o seu propósito, evidentemente vai ser o quê? Abençoado. E o objetivo maior não é apenas cantarmos o hino, vencendo vem Jesus. É vencido vem Jesus. E que nós podemos aqui captar que todas as profecias relativas a Zacarias, atinentes a Cristo, elas se cumpriram literalmente. Isso nos dá a certeza de que Cristo virá a segunda vez. E o mais extraordinário aqui do enfoque que estamos recebendo, que Cristo Jesus, ele vai ser o rei de todos nós, o rei de toda a terra. E Naum, capítulo 1, verso 9, não se levantará por 2 vezes a angústia. Então, ó, o rei da terra vai reinar para todo sempre, e nós precisamos ter esta sensibilidade espiritual. E qual é essa sensibilidade? Estarmos o quê? Preparados para a segunda vinda. Pastor, então, aqui já nós terminamos esse assunto. Então, maravilhoso, nós estudamos, né? Aqui no adicional, na parte de sexta-feira, nos fala assim: nos dias mais sombrios do seu longo conflito com o mal, a Igreja de Deus tem sido dadas revelações do eterno propósito de Jeová. A seu povo tem sido permitido olhar para além das provas do presente e os triunfos do futuro. Quando findo o conflito, os redimidos estarão na posse da terra prometida. Irmãos, amigos, esse é o objetivo que Deus tem. Uma cidade prometida, criada,
para aqueles que né, pastor, que têm uma vida, que querem uma vida santa, querem sair dos problemas desse mundo, sabem que não tem uma solução. Hoje nós vemos esse movimento no Brasil todo, o povo revoltado não suporta mais altas taxas, não suporta mais a corrupção. Então isso tudo nós vivemos num mundo que não tem mais, como dizer assim, não tem mais por onde correr, né? Não temos para onde mais ir. Jesus tem que voltar para solucionar esse problema. E nós, como povo de Deus, pastor, temos a esperança, e além dessa esperança, também levar essa esperança a outras pessoas. E para isso nós precisamos tê-lo como Salvador, e logo, logo ele vai ser o Rei triunfante da nossa vida. Deus nos abençoe para que isso seja concretizado na nossa vida. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais esse estudo da Tua Palavra. Que as pessoas no mundo, Senhor, possam compreender através do testemunho do Teu santo povo, aqueles que proclamam essa mensagem, que possam aceitar e também, assim como nós, Senhor, um dia esperar a Jesus Cristo nas mansões celestiais. Amém. Te agradecemos por tudo, guia-nos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar mais 1 minuto para encerrar a lição. Inexplicável em nossos corações, porque temos a esperança de que Jesus vai voltar e que Ele vai nos levar para um lugar muito, mas muito melhor do que Joinville ou qualquer outro lugar do mundo. Um lugar sem dor, sem sofrimento, sem nada que nos tire a paz. Seremos eternamente felizes, uma família feliz, a família de Deus, um lar completamente feliz, sem nenhum tipo de problema. E nós vamos enfatizar na nossa mente esse objetivo, cantando o hino Lar Feliz, número 572. A Ellen vai tocar o piano. Vamos cantar com todo entusiasmo.
Oremos. Eu quero estar, Senhor, nós queremos estar nesse lar perenal e feliz. Ajude-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, ajude-nos, Senhor, no nosso desânimo, que o Espírito Santo esteja sempre presente em nossas vidas, em nosso coração, a nos levar para o caminho que nos levará para a redenção ao lado de nosso Senhor. Ó Deus, esteja com cada um aqui presente, que Deus possa abençoar, que Deus possa fortificar, e que nós possamos, Senhor, num dia futuro, estarmos todos juntos, reunidos na terra nova, cantando hinos de louvores ao teu santo nome. Fica conosco, Senhor, aqueles que vão para suas casas nesse momento, e aqueles que permanecerão para participarem de mais um assunto importante da tua palavra, através do culto que virá. Que Deus também possa abençoar a eles. Entregamos tudo em nome de Jesus. Amém.